Deus seja louvado. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus no livro do profeta Ezequiel. Aqui no capítulo 2 de Ezequiel, o assunto fala a vocação de Ezequiel, visão do rolo de livro. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem se assuste com seus rostos, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, eis que nela estava um rolo de livro. E estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achavam escritas lamentações e suspiros e ais. Eis o livro. Depois me disse, filho do homem, continuando no capítulo 3, come o que achares, come este rolo, come este livro, e vai, fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo, o livro. E disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e encha as tuas entranhas deste rolo, deste livro que Deus nos dá, que eu te dou. Então o comi, e era na minha boca doce como mel. E disse-me, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e dize-lhe as minhas palavras. Porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Nem a muitos povos de estranha fala e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviara, certamente te dariam ouvidos. Mas a casa... aqui o Senhor diz assim, nem a muitos povos de estranha fala e de língua difícil, cujas palavras não possam entender. Se eu aos tais te enviara, certamente te dariam ouvidos. Se o Senhor tivesse enviado ele ao povo estranho, de falas estranhas, eles dariam ouvido. Mas o Senhor quer dizer que a casa de Israel não deu ouvidos ao profeta. Mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim. Porque toda a casa de Israel é de rosto obstinado e dura de coração. Eis que fiz duro o teu rosto contra os seus rostos, e forte a tua fronte contra a sua fronte. Então o Senhor fez do profeta um rosto duro também para enfrentar os obstinados de rostos duro também. Fiz como diamante a tua fronte, mais forte do que a pederneira. Diamante é um metal, é uma pedra muito dura. Não os temas, pois, nem te assombres com seus rostos, porque casa rebelde são. Disse-me mais, filho do homem, mete no teu coração todas as minhas palavras que te hei de dizer, e ouve-as com os teus ouvidos. Eia, pois, vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e lhes falarás e lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová, quer ouçam, quer deixem de ouvir, e assim a palavra é pregada e anunciada,
quer ouçam ou deixem de ouvir. Bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra e as profecias deste livro. Mas ai, por isso que diz ali que ela é cheia de ais, este livro, porque no final aparecerão os ai, os lamentos, o ranger de dente. Então, amoleça o seu coração, não seja casa rebelde, receba a palavra de Deus com alegria. Ele levantou meu espírito e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo que dizia: bendita seja a glória do Senhor desde o seu lugar. Eu ouvi o barulho das asas dos animais que tocavam umas nas outras, e o barulho das rodas defronte deles, e o sonido de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou e me levou, e eu me fui muito triste no ardor do meu espírito. O profeta saiu dali, foi embora muito triste, no ardor do meu espírito, do espírito dele, com tristeza. Mas a mão do Senhor era forte sobre mim. E vinha os dos cativeiros até Labibe, que moravam junto ao rio Quebar. E eu morava onde eles moravam, e fiquei ali 7 dias, pasmado no meio deles. Então, vamos parar aqui no versículo 15 do capítulo 3. A vocação de Ezequiel, a visão do rolo de livro. Ele teve uma visão do rolo de livro. Eis aqui o livro, esse é o livro. E Deus o deu naquela visão que ele comesse aquele rolo de livro, assim como nós temos que comer esse livro. E se fez mais doce no paladar dele do que o mel. E assim a palavra de Deus para nós. A palavra do Senhor é mais doce do que o mel. É o pão celestial para aqueles que crerem. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor mandou Ezequiel a um povo de uma cerviz, de uma face muito dura, que rejeitavam as palavras dos profetas que Deus enviava. Mas Deus fez do rosto de Ezequiel, do profeta, o rosto mais duro ainda do que o diamante, que é uma pedra preciosa, duríssima, muito dura, para que enfrentasse aquele povo obstinado de uma dura cerviz, de uma face dura. E tu, filho do homem, não temas as palavras deles, ainda que sejam sarças e espinho para contigo, e tu habites com escorpiões. Então não era para ele temer de maneira nenhuma, porque ele estava sendo enviado por Deus e ia enfrentar muita dificuldade. Mas então, quando a palavra chegar até você, saiba que aqueles que rejeitaram a palavra não entrarão no reino de Deus. Então amoleça o seu coração, desfaça essa cerviz rígida sua, amoleça a sua face, põe uma face de alegria ao receber a palavra de Deus, e para ter vida e vida com abundância. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Então, também uma advertência para que não deixe de falar a palavra de Deus, ainda que o povo não a receba. Temos que falar porque a palavra tem a sua eficácia e um total cumprimento, tanto para aqueles que a aceitam e se passam a nascer novamente pela fé, pela crença, pelo batismo, quanto também por aqueles que rejeitam. Fica como testemunho da rejeição e para a condenação daqueles que não aceitam a palavra de Deus. Portanto, creia na palavra, porque é o único meio de chegar a Deus, é a única maneira de entrar no céu pelas portas, é através das santas escrituras, porque essas escrituras nos conduzem, nos levam a Jesus Cristo pela fé. Glória a Deus, aleluia. Eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro. E estendeu-o diante de mim,
e ele estava escrito por dentro e por fora. E nele se achavam escritas lamentações, suspiros e ais. E aqui estão escritos também, neste livro, as lamentações, os suspiros e ais. Leia no Apocalipse e veja como será o final daqueles que servem e obedecem a Deus e daqueles que são desobedientes, são incrédulos. Para os tais, muita lamentação, muito suspiro e muitos ais. E diz também muita tristeza, dor, lamentação e ranger de dentes. Este é o final de todas as coisas para os desobedientes. Creia na pregação, creia em Deus. Vinde, o Senhor Jesus diz, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Glória a Deus. O Senhor Jesus recebeu, foi glorificado, ressuscitou, foi ao céu, subiu ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então busque servir a Deus, que você receberá os dons espirituais que o Senhor fala. Glória a Deus, o dom para anunciar o Evangelho, o dom do amor, da caridade, o dom da fé. Glória a Deus, aleluia, bendito Deus. Receberá virtudes de Deus e terá alegria, fé, esperança. Glória a Deus, aleluia. Depois me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo. Como nós lemos a palavra, estamos comendo deste rolo, deste livro santo, aleluia. Coma também deste rolo, coma também da palavra de Deus e terá vida em si mesmo, terá vida de Jesus Cristo em você, e você também será ressuscitado e levado ao céu e viverá na glória eternamente e se assentará à mesa com Abraão, Isaque, Jacó e com todos aqueles que obedecerem à santa palavra de Deus. Filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou, da palavra de Deus. Faça isso, dê de comer ao teu ventre da palavra de Deus. Glória a Deus, ao teu coração, à tua alma. Alimente a tua alma, a tua vida espiritual. Então eu comi, e era na minha boca doce como mel. Glória a Deus. Eis aqui o rolo, o livro de Deus, a palavra viva, a palavra eficaz e mais penetrante que qualquer espada de dois gumes e que penetra até a divisão da alma e do espírito e é mais doce do que o mel. Glória a Deus, aleluia. A palavra diz que a alma farta pisa favos de mel. Aqueles que estão fartos, estão cheios das coisas dessa vida e vivendo regalada esplendidamente, pisam favos de mel. Tome muito cuidado, mas para o faminto até o amargo é doce. Então, venha se alimentar da palavra de Deus, pois ela é pura, ela é mais doce do que o mel. O faminto que sai por esse mundo, por essa vida e passa fome, até o limão se torna doce para ele na hora da fome. Então, agora veja bem, se você se alimentar daquilo que é mais doce do que o mel, da palavra de Deus, você jubilará e glorificará a Deus todos os dias. E disse-me, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e diz-lhe as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo de estranha fala nem de língua difícil, mas a casa de Israel, do seu próprio povo, da sua própria língua. Então não seria difícil ele comunicar e transmitir a palavra. E se você ouve também, você está ouvindo
Dê ouvidos, preste atenção se você está compreendendo e entendendo o que está sendo dito. Desperta-te, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerás. Aleluia. Você não está sendo enviado nem a muitos povos de estranha fala e de língua difícil, cujas palavras não posso entender. Agora o Senhor faz uma comparação, se aos tais te enviara, certamente te dariam ouvidos. Se ele fosse enviado ao povo de estranha fala, aos estrangeiros, de língua difícil, esses ouviriam e dariam crédito à pregação e à advertência da palavra de Deus, porque o Senhor sabia que o profeta ia falar para o povo de Israel e eles endureceriam seus rostos, a sua cerviz, as suas frontes seriam duras, mas que o Senhor faria do profeta também um rosto duro, mais duro ainda, para transmitir a eles a palavra de Deus. Então, muitas vezes a palavra chega a uma pessoa e essa endurece o seu coração, não recebe a palavra de Deus, mas a um outro de uma outra língua, a um estranho, esse obedece e dá crédito à palavra de Deus. Então dê crédito para o seu próprio bem. Aqui o Senhor fez uma comparação, já dizendo que o povo de Israel não receberia a palavra que o Senhor estava mandando, eles endureceriam os seus rostos, os seus corações, mas se o Senhor tivesse mandado aos estrangeiros, eles dariam ouvido e crédito, e foi o que aconteceu com a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Paulo foi pregar aos gentios, assim como os judeus rejeitaram a pregação do Evangelho, o Evangelho se abriu para nós. Por causa da rejeição deles, houve uma grande sorte para nós estrangeiros, nós, os brasileiros, os argentinos, o restante das nações. O Evangelho se propagou sobre a face da terra. E nisso tudo há um mistério de Deus. E Paulo fala sobre este mistério da rejeição dos judeus, para que houvesse a edificação de muitas pessoas nas diversas nações sobre a face da terra. Porque a palavra estava sendo dirigida ao povo de Israel. Mas como houve a rejeição deles, ela se voltou para nós, chegou até nós e está chegando até você agora. Dê crédito na pregação e receba a palavra de Deus. Glória a Deus. Mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim. Então não ouviram o profeta, porque não queriam dar ouvidos a Deus. O Senhor reclama aqui, ó. Porque toda a casa de Israel é de rosto obstinado e dura de coração. Mas o Senhor diz para nós amolecer os corações e receber a graça de Deus, a salvação por Jesus Cristo, pelo conhecimento da palavra, pela obediência à palavra de Deus. Não precisa compreender toda a Bíblia de capa a capa, mas você crendo que Jesus é o enviado de Deus e passando pelo santo batismo, o batismo da regeneração, da indagação de uma nova vida, de uma nova consciência diante de Deus, você sendo lavado com água limpa, pela fé, pelo batismo, pela imersão, pelo sepultamento nas águas, dali ressurge uma nova vida, uma nova pessoa que renasce espiritualmente para servir a Deus em novidade de vida, e não voltar mais às coisas antigas e guardar os preceitos que estão na palavra de Deus. Então esta é a palavra de Deus para hoje, está aqui no livro do profeta Ezequiel, o capítulo 2 e 3. Leia novamente em comunhão com Deus e peça para Deus abrir os seus olhos e ajudar você a amolecer o seu coração. Agradeça a Deus por esta força e esta oportunidade. Deus seja eternamente louvado. Amém.